Seja muito bem-vindo! Demorou, mas chegamos, viu? Hoje nós vamos falar de um dos livros mais conhecidos e mais cultuados da galera de ficção científica e que virou um filme agora em 2021. Vamos falar de... Duna. Exatamente, vamos falar da mega produção Duna, do Villeneuve. Villeneuve, para quem não sabe, é o diretor de Blade Runner 2049, né, entre outros sucessos. Esse cara é um bom diretor e juntou um elenco bem pesado para que nos trouxesse um espetáculo visual que foi Duna. Mas vamos às primeiras impressões, né, Rodrigo? Fez o dever de casa, rapaz. Exatamente, a gente tem que fazer o dever de casa porque Duna, ele apareceu nas telonas em 1984, né? Aquele que marcava pela imagem do Sting, com aquele cabelo punk, e foi um fracasso de bilheteria. Na verdade, a história ela remota, né? Ela conta muito do livro, mas você condensar a história de um novo universo dentro de um livro, um livro dentro de uma história de 1h30, 2 horas, fica muito complicado, porque nesse caso você some detalhes, você perde a construção do personagem. Fica muito que superficial, não dá tempo para abraçar o conteúdo todo. Em 1 hora, 2 horas não dá. Exatamente. Então o nosso diretor, o Denis Villeneuve, ele decidiu fazer esse primeiro livro em 2 partes. Eis que nos apresenta agora o capítulo 1, né, que não é a integralidade do livro. Mas vamos para a premissa. Tava sentindo falta, né? Tem que ter a premissa. E esse aí tem uma boa premissa. Vamos ver aqui. Em Duna, seguimos Paul Atreides, cuja família passa a administrar o planeta desértico de Arrakis, conhecido como Duna. Né? Então, lugar de única fonte de especiaria rara chamada de melange. O material mais valioso do universo, fundamental para o comércio e desenvolvimento tecnológico. Enquanto isso, uma conspiração está se formando contra os Atreides, que é a família lá do Paul, daquele menino, da capa. Partindo de uma família rival conhecida como Harkonnens. E o destino de Duna está eventualmente em jogo, pois o próprio Paul pode estar no centro de uma profecia há muito tempo feita e ele não esperava estar dentro disso. Nossa, que premissa mal feita, né? Mas vamos em frente. Mas o filme, assim como a premissa, não foi tão mal feito assim. O filme ele deixa... eu tenho que ser o hater hoje. Tem sim. Ele deixa a desejar na própria premissa dele por si só. Ficou bem solto. O problema de Duna é porque o público dessa geração que está assistindo, até a minha geração, ele tem que entender que é oriundo de um livro de 1965. Esse livro ele inspirou George Lucas. Sim. Ele inspirou várias produções como o Senhor dos Anéis, várias produções como Game of Thrones, várias produções, eu já falei, Guerra nas Estrelas, George Lucas. Então você vê termos guilda, a casa de fulano, a casa de ciclano, né? No caso aqui, a casa dos Atreides, né? Você vê a construção de um imperador supremo, de uma guerra intergaláctica. Para quem está chegando hoje e assistindo Duna vai falar assim, nossa, isso é mais do mesmo. Já vi, né? Já vi em algum lugar, não lembro o nome, mas já vi. Não entende que isso foi criado antes de tudo. Né? É o nosso John Carter, né? Que a Disney lançou uma mega produção, que a gente sabe que foi criado no começo do século passado e inspirou várias grandes franquias, mas quando ele foi lançado a pessoa pensou que era uma mescla de imitações de outros filmes, de outras ficções científicas. Mas pelo contrário, ele veio primeiro. E criou grandes inspirações e muito conteúdo bacana aí que veio derivado dos livros, né? São vários livros. Na verdade, eles estão se baseando no primeiro livro. Esse primeiro livro não foi completo no filme.
Foi só São 2 capítulos que eles devem criar, ou 3, isso ainda não foi confirmado. Mas o que eu achei interessante é que o diretor, ele pega a história e transforma numa apresentação grande para você dos mundos. É contemplativo. Se você viu no cinema, maravilha, porque você vai ver um espetáculo visual sem igual. E esse diretor, ele está no hype, porque todas as obras dele, isso está na minha cola, todas as obras dele foram bem vistas, né, pelo público crítico em geral. Foi Os Suspeitos, Sicário, eu não assisti Sicário, mas todo mundo fala muito bem, né? O Homem Duplicado, Terra de Ninguém, Blade Runner 2049 e um dos filmes mais bem falados dessa leva, que é A Chegada. É justamente por ele sair do lugar comum. A Chegada fala sobre uma invasão alienígena que não é uma invasão, né? Então quando você pensa em invasão alienígena, você pensa o quê? Naves, tiros, e acontece a mesma coisa em Duna. Você pensa que você vai ver o Star Wars, mas não, você vai ver uma guerra política, uma guerra de casas imperiais, né? Não tem a ação desnivelada só para agradar o telespectador. Tem uma trama que vai se desenrolando, né? De uma família real que tem que se adaptar a outro ambiente, né? E aí você vai para o segundo ponto. Que elenco! Foda! O elenco vem do filme, né? O elenco vem do filme. Vamos lá, quem é que tá no elenco? Tem o jovem Paul Atreides, que é o Timothée Chalamet, que ele fez Me Chame Pelo Seu Nome, né? Eu não conheço esse filme, é um drama. Tem a Zendaya, né? A nossa MG do Homem-Aranha. Temos a Rebecca Ferguson, que é a Jessica Atreides, linda, competente, como mãe do Paul Atreides. Tem o Oscar Isaac, que fez o Rogue One, de Star Wars. Olha as referências aí, olha. Até no elenco. O Oscar Isaac, ele vai ser o Cavaleiro da Lua, hein? Tem o Jason Momoa, como Duncan Idaho, que é o piloto da guarda lá, imperial, vamos chamar desse jeito. É um soldado fiel. É um soldado fiel, também está bem em cena, né? E dispensa apresentações. Tem um grande vilão, Stellan Skarsgård. Eu não sei que aquele é o que faz o papel do careca e gordo, né? Que flutua. Esse é o grande imperador. Ele até lembra muito o imperador de Star Wars. Lembre-se, quando lá na frente eu falei que o George Lucas se inspirou nele, né? Então, olha que bacana. E faz bem esse papel, faz muito bem. Quando você assiste, tem no YouTube, inclusive, na íntegra, o filme do Duna, o primeiro filme, né, que foi feito, foi um fracasso de bilheteria, eles procuram muito pegar os arquétipos, as referências do livro, né? Quando você vê eles treinando na sala, aquele efeito a blindagem, né? Eles chamam de campo de força. Um campo de força. Né? Na primeira versão, eles eram blindados com caixas. Você via a pessoa dentro de caixas. Era assim, não tinha nada tão tosco, cara. Mas eles refizeram, sem perder a característica literária, de outra forma, e ficou muito bom. Por quê? Porque eles lutavam com espada, você sabe? Não. Porque todos eles têm aquele campo de força. Então, se você desse algo de alto impacto, ricocheteava. Mas se você pegasse a faca, olha só, olha a violência, olha, chegando a violência, e fosse devagar, ela perfura. Então, é interessante, eles têm esses cuidados. As roupas do deserto, elas tinham as propriedades de reciclar a água dentro, né? Você está bebendo seu próprio xixi? Seu suor. Seu suor. Salgado, hein? Salgado, muito salgado. Bom, continuando com o elenco. Vamos falar de elenco, né? Sou ótimo em dispersar, tá? Essa é uma característica minha. Rapaz, eu olhando assim, eu tô me lembrando de uma pessoa. O Dave Bautista, depois de ganhar uns 50 quilos. Olha, que o Dave Bautista também tá no elenco. Né? O Drax, de Guardião da Galáxia. E tem o Javier Bardem. Né? Javier Bardem também dispensa apresentações. Só que o Dave Bautista, a maquiagem dele
faz você olhar para todos os personagens. Como você está no planeta Duna, que é um planeta que não tem água, que é tudo muito ressecado, você vê que os personagens não transpiram. Eles já vivem com aquela... A pele dele é Parece seca. que o corpo já se adaptou àquilo, não tem água. Então a pele deles não tem um brilho. Né? E é com todo mundo. Tem o Josh Brolin, né? Que é nosso Thanos, maravilhoso, que também faz parte da Guarda Imperial, que é justamente que faz a cena do treino com o Paul. É uma das primeiras cenas do filme. E tem um elenco maravilhoso. Então, pega essa receita de um livro clássico, um elenco maravilhoso, tem tudo para dar errado, mas uma direção competente. Tanto que Duna foi considerado um sucesso, mas dividiu opiniões. Sim. Porque, por ser muito contemplativo, por não ter uma boa aceitação das pessoas que não conhecem o livro, e justamente por ele seguir, realmente você começa a saga do Paul Atreides ali, né? Tanto que ele para no momento certo do livro, né? Dizem que o diretor pegou uma parte que estava lá na frente e trouxe para fechar o arco, que é uma parte do embate, né? Mas você, quais são as suas considerações de hater? Então, você? Talvez por eu não ter essa eu assisti sem... normalmente a gente colhe a referência antes de assistir o conteúdo. E eu não colhi nenhuma referência, eu simplesmente peguei e assisti. E eu fiquei meio frustrado. E eu só fui entender que era uma parte de algo maior quando acabou o filme. Porque tem aquele... só acaba quando termina? Não, terminou, mas não acabou. Aí o próximo vai ser bom, porque já se construiu uma história muito... Ali você tem o ponto de partida em que o Paul Atreides passa de um menino da realeza mimado e tem que começar a tomar frente de decisão, né? A questão Skywalker dele é o quê? Além dele ser o escolhido, a questão Matrix dele, além dele ser o escolhido, é a questão de Jedi dele. Ele tem visões. Sim. Né? Ele vem de uma linhagem. E isso faz com que ele possa vislumbrar e faz com que você vislumbre uma pessoa em cima daquela lesma gigante, daquele verme gigante. Faz com que você vislumbre umas lutas de soldados, na qual uma delas ele abre o capacete, você não viu em momento nenhum ele fazer isso. Então, tem muita coisa vindo por aí de uma nova formação, de algo que está sendo construído. E o que foi aquela invasão na cidade, cara? Tudo no escuro. Tudo no escuro. Ali foi Game of Thrones, tá? Mata todo mundo. Invadiu. Na realidade, eles foram pra lá pra realmente serem eliminados. Mortos, né? Serem eliminados. E você vê que tem um povo lá que sofre há 70 anos, né? A mão de ferro do pessoal lá do Dave Bautista, que tiveram que sair. E tem uma coisa interessante. Você fala do Imperador, né? O Imperador que convocou os Atreides, que traiu os Atreides, mas ele tem uma guarda, tipo os Stormtroopers. Sim. Só que esses guardas dele não erram. Os caras são da força mesmo. Você vê que eles são muito competentes, tanto que dizimam a cidade, uma elite. E a tecnologia lá? Você vai matar o cara, quando você vai fazer aquele ato terrorista, bota um negócio no dente que vai soltar um efeito químico. A gente não está dando spoiler porque você não sabe quem está soltando isso, a não ser que você tenha visto o filme. Né? Então, tem alguns detalhes que eles realmente quiseram mostrar que fosse diferente, como as naves. Sim. Naves com formas impressionantes. Que não tinha visto ainda. É um futurista, só que as naves não passam esse futurismo todo. E do CGI, do gráfico e tal, as naves um toquezinho que eu mais gostei. Porque a ideia de tecnologia daquele mundo é diferente da nossa. Sim. O avião, você não viu no espaço uma nave com asa. Talvez pelo fato de areia das dunas, né? As tempestades de areia que também, mas tem um detalhe. As iguarias tiradas da duna que são responsáveis também
por criar aquele sistema é como se fosse o que eles tiram da Duna é como se fosse o petróleo. Pronto. Essa é a ideia. E quem vive naquelas partes tem poderes por causa da toxicidade daquilo. Por isso que tem os olhos azuis. Um monte de gente ia querer morar nas dunas, né? Lá no Cabo Frio ia lotar, né? Né? Todo mundo com olhos azuis. Por quê? Porque eles já estão no convívio, estão cheirando aquilo direto, está no ar. Tanto que tem momentos lá que você vê um brilho, e esse brilho diz respeito a isso. Bom, então, as considerações finais é que é um filme para abrir uma franquia. E não houve uma aceitação ruim, pelo contrário. As pessoas gostaram. Tem um público hater que não entendeu a proposta, né? Como eu demorei, eu acho, em 3 tempos para poder querer ver de uma vez. Né? Eu não simpatizei pelo primeiro, e eu falei assim, pô, vai ser enfadonho, vai ser um Senhor dos Anéis, olha só, vai ter gente querendo me matar, porque o Senhor dos Anéis, 3 horas cada filme me mata, né? Criar algo mais condensado. Mas quando eu vejo a grandiosidade da obra, da ilha, do planeta Duna, o que ele quer passar, eu falei, isso que ele quer me passar, para entender o que aquilo ali, que a história é sobre o planeta e as vidas nele, não sobre um escolhido. Né? O povo que está ali, tanto que a Zendaya, ela aparece nos sonhos dele, tá linda a Zendaya, linda. Ele sonha com ela o tempo todo, ela não faz nada, só fica passando para lá e para cá, parece um desfile. No fim do coisa ela aparece e pronto, acabou. Ué, só para sugerir que vai haver uma continuação, e a partir daí tem um interesse amoroso, né? A gente tem que falar de interesse amoroso, não é isso? Né? Ela está atraindo Peter Parker, né? Mas tudo bem. Então, vale muito a pena? Vale a pena. Assista com um outro olhar, um olhar mais suave, pensando em algo grandioso que virá pela frente. Porque agora, como a base da história já foi contada, né, o desenvolvimento do próximo capítulo pode superar todas as expectativas. Porque o elenco é muito grande e muito competente, e você acaba vendo esse pessoal aparecendo e não desenvolvendo. Eles se apresentaram, mas eu quero ver mais. Isso aí. Né? Então, me parece uma trilogia, quem sabe, né? Em que você está apresentando os personagens, na segunda vai ter uma guerra e na terceira vai ter a conclusão. Eles se virando contra o Império e ganhando o Imperador. Porque na verdade ele vai defender um povo, né? Ele é o escolhido. Né? Então todo mundo acredita. Existe muita coisa sobre Duna, mas muita gente acredita, foi implantado naquele povo, que haveria e chegaria em algum momento que o escolhido viria à Terra. Né? Então, é isso que eles querem saber, se esse cara é o escolhido. Mas aí você vê a transição de um menino para um homem quando ele tem que matar a primeira pessoa. Então, só para incrementar mais o ódio, qual a nota que você daria? 7. Ele daria 7. Eu daria 8. Eu quero mais. O pensamento não tá tão Eu quero mais. Entendeu? Então, essa é a nota. 8 para uma grande obra. Sim. Né? Foi melhor do que eu esperava, não assisti com expectativa, mas tem grandes coisas vindo por aí, quero mais. Tá bom? Temos uma pauta? Mega pauta.